Olá, minhas estrelinhas! Hoje eu vim falar pra vocês sobre o fato de que crente não sabe votar. Jesus é até um cara legal, mas o fã-clube que tá uma arregaçada, né? Roda a vinheta. Oi pessoal, eu sou a Natália Oliveira e se você curte as coisas que eu coloco aqui na minha página para me encorajar a continuar com os meus vídeos, eu vou pedir para você se inscrever, ativar o sininho das notificações para toda vez que eu publicar um vídeo, você tá podendo ver, comentar, compartilhar, curtir e deixar a sua opinião sobre o meu canal. Já quero agradecer as mais de 600 pessoas que estão inscritas aqui. É muito importante para mim ver que vocês estão gostando e curtindo o que eu tô colocando. Isso me encoraja a fazer outros vídeos. Bom, para começar, vamos falar sobre duas coisas importantes. Uma, eu sou crente. E dois, o que é ser crente? O ser crente, a palavra crente, ela vem de crer, que é crer no Evangelho de Cristo. Então, embora tenhamos muitas denominações que se baseiam pelo Evangelho de Cristo, como o Espiritismo, por exemplo, acabou que a palavra crente ficou mais comum para ser usada para os evangélicos, tá? Nem para os católicos, porque os católicos não se chamam de crente. Bom, e hoje eu quero levantar com vocês aqui uma questão muito importante sobre tamanha a cegueira que assolou nos últimos tempos a comunidade, a nação evangélica, e o quanto que isso vem prejudicando e muito que as pessoas consigam se achegar um pouco mais à palavra de Cristo e que tenha tanta falta de empatia em relação aos evangélicos. Aí vem geral falar, ai, porque tem perseguição com os crentes. Não, não tem perseguição com os crentes. Sabe onde é que tem perseguição com os crentes? Nos países onde que isso aqui, você não pode portar isso daqui. Nos países em que as pessoas têm que ficar cortando um pedacinho da Bíblia com a palavra para outra pessoa poder ler e para poder disfarçar para a autoridade. Isso é a perseguição com os crentes. Aqui no Brasil tá mais fácil. O crente tá perseguindo o outro que tem a fé contrária, né? Visto que a gente vê tantos terreiros invadidos, destruídos, né? Tanta gente desrespeitando a fé alheia, quando na verdade a pessoa tá lá, tá quieto. Quem é que tá lá no Congresso tentando manobrar a vida de todas as pessoas, independente da fé? Somos nós, os crentes, os evangélicos, que a gente só chora dizendo que tem perseguição e que elege uma pessoa dizendo que é o líder salvador da pátria. Inclusive é muito contraditório que os evangélicos, eles veem uma autoridade política como um líder tão... e defendem com uma cegueira tão fanática, porque tem dois trechos aqui muito interessantes que eu achei na Bíblia que diz o seguinte, essa aqui que eu mostrei pra vocês, ó, é da NVI, essa daqui, ela tem uma linguagem bem tranquila, bem legal, eu gosto bastante dela, mas pra quem tá começando a ler e acha difícil, eu recomendo muito a Bíblia A Mensagem, é uma Bíblia que tem trechos muito mais, assim, fáceis de você entender, é a mesma coisa de todas as outras, só que numa linguagem mais contemporânea. Bom, e aqui tem dois versículos que eu acho muito interessante a gente falar para falar sobre isso, que é Mateus 28, 18, que diz o seguinte, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E tem uma outra versículo que diz assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, e tem um outro muito bom aqui, que é o seguinte, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E isso está em Atos dos Apóstolos 5:29. Isso é muito bom para a gente entender o seguinte, gente. Antes de qualquer líder político, os cristãos precisam obedecer a Deus, a Jesus, a figura centrada em Jesus. Jesus veio para essa terra e ele não se candidatou a vereador, ele não se candidatou a rei, ele não se candidatou a presidente, ele não se candidatou a nada. Ele fez a revolução centrado na figura e na palavra dele, não num cargo político. Então é muito difícil para mim, como cristã, ver hoje em dia o que as pessoas estão falando com a palavra de Deus, estão fazendo com a palavra de Deus nos congressos, na televisão, nas casas das pessoas, porque distorce completamente a imagem do líder religioso, do líder espiritual que nós temos, que é Jesus, né? Porque a gente esquece isso e aí as pessoas começam a idolatrar, colocar um presidente, um pastor na figura de Jesus, sendo que ninguém é Jesus, e só a mensagem de Jesus
pode... Isso eu tô falando pros cristãos, tá, gente? Eu não tô falando isso pra quem tem uma fé diferente da minha, tá? Quando eu falo que só Jesus pode salvar as pessoas, eu falo pra quem crê em Jesus, pra quem crê na figura de Jesus. Você não é nem um pouco obrigado ou nem um pouco está sobre pecado. Eu não vou de forma nenhuma falar sobre isso, porque eu respeito todas as religiões, eu respeito todas as doutrinas, inclusive eu aplaudo as outras doutrinas religiosas, como o budismo, o espiritismo, o umbandismo, praticantes, né, dessas religiões, porque são religiões que não tentam de forma nenhuma legislar em causa própria, legislar sobre todo o Brasil, sobre toda uma nação, de acordo com as suas crenças religiosas. E isso é o que mais pesa nos evangélicos hoje em dia. O evangélico acreditar piamente que as pessoas precisam entender o que ele acha que entendeu. Porque quando a gente vê também um monte de evangélico aplaudindo um discurso de metralhar, massacrar, fuzilar, torturar, aplaudindo um discurso desse, eu me pergunto até que ponto essa pessoa realmente entendeu a mensagem de Deus. E na época das eleições, né, a gente está em 2020, na época das eleições há 2 anos atrás, 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, eu fiquei muito chocada quando eu vi muitos líderes religiosos, muitos cantores evangélicos, pessoas que já me abençoaram tremendamente com louvor, aplaudindo esse tipo de coisa, fazendo campanha, inclusive, esquecendo desse princípio básico, de que a palavra diz que antes de obedecer aos homens, a gente precisa obedecer a Deus. E antes que a gente coloque num pedestal um líder político, a gente precisa colocar num pedestal Jesus, que é quem realmente trouxe a palavra, quem é que realmente fez a revolução, sem precisar se candidatar a um cargo político sequer. E é interessante aqui que Pedro, né, quando Pedro fala isso, que é preciso obedecer antes a Deus do que os homens, porque eu gosto muito de Pedro. Eu me identifico muito com Pedro. Pedro era aquele apóstolo super esquentadinho, sabe? Ele era esquentado, ele era explosivo e ele amava Jesus incondicionalmente. E mesmo assim, em vários momentos, ele foi repreendido por Jesus, porque ele realmente era uma pessoa muito, muito explosiva. E às vezes eu me identifico um pouco com Pedro nisso. E assim, só para vocês conhecerem um caráter desse Jesus que eu tô falando, para quem não professa essa fé ou nunca parou para pensar, tem uma descrição na Bíblia, tem uma passagem na Bíblia que Jesus estava indo ser crucificado e os guardas, os soldados chegaram para buscar Jesus. E aí Pedro, num arrobo, né, de raiva e de desespero, como qualquer pessoa faria, pegou a espada e foi lá e vral na orelha do guarda. E aí Jesus virou e falou assim: que é isso, Pedro? Pelo amor de Deus, meu filho, para com isso. E aí foi lá, colocou a orelha do guarda de volta, porque esse é o caráter de Jesus. Jesus em nenhum momento falou que bandido bom é bandido morto, porque se Jesus tivesse falado isso, Jesus não teria ido para a cruz com 2 bandidos, com 2 ladrões, sendo que um subiu para os céus com ele. Por que esse ladrão subiu aos céus com ele? Porque ele creu. Porque ele creu, não é porque ele falou: ah, não, porque bandido não vai subir não, você é ladrão, você não vai subir comigo. Não, muito pelo contrário. Então é muito complicado quando a gente... Se fosse pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não entendem a palavra de Deus, aplaudir esse tipo de discurso, até dava para entender. Agora tá dentro da igreja, ver pessoas que foram presenteadas com o Espírito Santo, aplaudir esse tipo de coisa, aplaudir esse tipo de discurso, realmente dá uma gasturinha no coração. E aí entra aquela coisa do... o Jesus é maneiro, é o fã-clube que arregaça. Então, quando eu falo que crente não sabe votar, é óbvio que eu não tô me referindo a todos. É óbvio que tem muitos irmãos na fé fazendo um trabalho excelente, fora da política, né? E, enfim, fazendo um trabalho super louvável. Mas, infelizmente, é preciso que os bons que estejam fazendo esse trabalho rompam esse silêncio de ver um congresso lotado de evangélicos só fazendo besteira, de ver um presidente que usa o nome de Deus só para fazer besteira. Rompa esse silêncio, porque na época do PT, na época da Dilma, vocês romperam esse silêncio. Vocês se manifestavam nas redes sociais de vocês falando contra, embora aqui em Romanos 13, 1, 7,
todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridades que não venham de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. É por isso que eu não gosto do governo atual, eu não gosto do presidente atual, eu refuto completamente as ideias dele e eu continuo batendo na tecla de que Jesus jamais falaria, bateria a palma para esse discurso, né? Mas assim como Jesus não veio me julgar, não veio julgar a humanidade, embora ele fosse o único que pudesse ter plenitude para isso, capacidade para isso, eu também acredito que Jesus não julga, né, o presidente da República nesse sentido, porque Jesus ama a todos. Isso é duro, né? Porque Jesus ama até a pessoa que a gente às vezes mais abomina na vida, mas para que a nação evangélica entenda porque que hoje as pessoas têm, a maioria das pessoas tem a abominação de ouvir de evangélico, ouvir falar de crente, ouvir falar de Deus. Por que será? Não é perseguição contra os evangélicos. Perseguição é que os evangélicos fazem com terreiro de umbanda, com terreiro de candomblé, com espíritas. Pessoas que estão lá quietinhas na dele, professando a fé deles, e aí chega a galera aqui achando que não, você tem que aceitar Jesus. Só que o meu questionamento fica, por que quando é um governo que vocês acreditam que não é um governo do bem, vocês vão lá, vocês fazem campanha nas redes sociais, vocês começam a disseminar o ódio? Por que vocês não levam então a sério em todas as vertentes, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais? Eu não gosto do Bolsonaro, mas eu não peço o impeachment do Bolsonaro. Nunca pedi, porque eu acredito piamente nesse versículo, eu acredito piamente que Deus não dá ponto sem nó. Não é o que está escrito aqui, Deus dá ponto sem nó, não. Mas eu acredito que é o que está escrito aqui. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. A gente pode ter a plena certeza de que Deus está no controle de tudo, mas a gente não precisa aplaudir discurso genocida, discurso de ódio, discurso que mata. A gente não precisa. Muito pelo contrário. Como os cristãos, a gente tem que crer e acreditar que Jesus é o único Salvador desse mundo. É o único que pode vir para restaurar o coração e a alma das pessoas. Não é a líder político que vai resolver isso. Então, vamos fazer uma reflexão sobre cegueira, sobre fanatismo, sobre o quão prejudicial isso tem sido para tanta gente. Se a gente realmente estivesse abalando tanto Bangu como a gente acha que tá, a gente não teria tanta gente com ojeriza a palavra crente, a palavra cristão e a ouvir a palavra de Deus. Então é isso, fica essa reflexão para todo mundo que partilha da mesma fé do que eu, e um grande beijo e obrigada a todo mundo que tá aqui comigo até agora. Um beijo, tchau.